graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o seu coração e que através deste pequeno e simples devocional, o Espírito Santo venha te encorajar a ser uma pessoa cada vez mais de oração, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Quero compartilhar o texto hoje tão conhecido que é a oração do Pai Nosso. Jesus ele nos ensina como nós devemos orar e como não devemos orar. Antes da oração tão conhecida do Pai Nosso, Jesus fala que nós não devemos orar como os hipócritas, aquelas pessoas que fazem as suas orações a fim de serem vistas pelas pessoas. Mas também podemos entender que nós não devemos orar de maneira falsa, fazendo pedidos a Deus e não vivendo aquilo que estamos pedindo, ou não vivendo uma vida de verdadeira comunhão com o Senhor. Nós não podemos orar como os pagãos, que ficam repetindo sempre as mesmas coisas, como se pelo muito repetir seriam ouvidas. Enfim, Jesus ensina como não orar. E agora ele vai dizer o seguinte, em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9, ele fala como vocês devem orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus vai nos ensinar a fazer uma oração que não é egoísta. Contudo, é uma oração que só pode ser feita por filhos. Só pode chamar Deus de Pai aquele que é filho. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, nós aprendemos que só é filho aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu Salvador. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus, e a estes foram dados o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, então nós fomos feitos filhos de Deus, nós nascemos de novo. E como filhos de Deus nós podemos orar, Pai Nosso. Deus só é Pai de quem é filho dele. E aí não é uma oração egoísta, mas ele vai falar o seguinte: Jesus vai nos ensinar a respeito do relacionamento com os nossos irmãos. O Pai é nosso, o pão é nosso, as nossas dívidas, perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Nós percebemos que o desejo de Deus, quando Jesus ele vai nos ensinar a respeito dessa oração, o desejo de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Afinal de contas, como podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos aos nossos irmãos, aos quais nós vemos, Então, Jesus ele nos ensina e mostra a respeito da santidade de Deus. Santificamos o seu nome, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santificado nas nossas vidas quando nós vivemos em santidade, porque nós carregamos o nome de Deus, nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores do Senhor Jesus, e nas nossas orações precisamos ter esse entendimento de que não basta apenas recitar palavras ao Senhor. Quando Deus ele vai atentar para as nossas orações, não é apenas as nossas palavras que estão em jogo, em questão, é a nossa conduta, o nosso viver diário. Deus ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, tudo aquilo que nós necessitamos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e o que for necessário será acrescentado sobre a sua vida. Nós recebemos o pão nosso de cada dia quando nós reconhecemos que tudo vem do Senhor e nós somos simples mordomos de Cristo. E devemos compartilhar com os nossos irmãos ou com aquelas pessoas que necessitam, que passam por dificuldade, que não têm. Então nós precisamos ter esse entendimento na oração, a fim de que as nossas orações sejam bem-sucedidas. E Deus, então, Jesus, ele vai nos mostrar um padrão de oração. Jesus, nesta oração que ele ensina aos seus discípulos, nessa oração que ele nos ensina a respeito do Pai Nosso, tão conhecida, Jesus nos ensina a adoração no meio da oração, louvor, confissão de pecados, pedidos pessoais e pedidos de intercessão. E além disso ainda tem o momento de ação de graças, que nós precisamos ser gratos a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele fará. Então
Então, Jesus ele mostra um padrão, não é que existe um modelo certo, passos a seguir para a oração, não. É um padrão. Na oração nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. E quando oramos, precisamos viver de acordo com a nossa oração, para que as nossas orações não sejam hipócritas. Por exemplo, precisamos orar para que o reino de Deus se estabeleça no coração das pessoas, no nosso coração e ao redor. E para isso eu preciso viver o reino de Deus. Não basta apenas orar para que o reino de Deus se manifeste, eu preciso tomar a decisão de viver de acordo com a palavra do Senhor, orar para que a vontade de Deus se estabeleça na minha vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, no meio da nossa igreja. Nós precisamos orar por isso. E quando nós oramos por isso, o ideal, né, ou o esperado por Jesus é que nós busquemos conhecer a vontade de Deus para que assim vivamos a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas, para que essa oração seja atendida. Da mesma forma, é através da oração que os nossos pecados são perdoados e também através da oração que nós podemos perdoar aqueles que nos ofenderam. Como que eu vou orar ao Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores, se eu não decido perdoar? A oração é uma decisão e o perdão também. Você precisa tomar uma decisão. Se existe algum rancor, alguma mágoa no seu coração, você precisa tomar a decisão de perdoar. E isso acontece na oração, no momento em que o Espírito Santo do Senhor está agindo e pela presença do Espírito Santo em você, você tem condições de perdoar aqueles que o ofenderam, assim como Jesus nos perdoou. Amém? Então, se existe algo na sua vida que precisa ser consertado, essa oração do Pai Nosso ela vai nos mostrar como que nós devemos viver em unidade, em amor, em comunhão, em perdão, pedindo perdão, né, e perdoando aqueles que nos ofenderam. Bom, para orar, por exemplo, não nos deixe cair em tentação, nós precisamos praticar aquele texto que fala: afastai-vos de toda a aparência do mal. Se eu não quero cair em tentação, eu vou me afastar de toda a aparência do mal. Então, a oração que Jesus ele nos ensina não são simplesmente palavras dirigidas ao Senhor, mas tem a ver com o nosso viver diário, precisa ter a ver com a nossa conduta, e assim nós dedicamos tempo em oração e temos a possibilidade de ser atendido. O reino, o poder, a glória pertence a Deus e somente a Ele. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, quanto pequenos nós somos e quem Deus é. É impossível enganar a Deus de qualquer maneira, e em especial na oração. Não importa quanto bonito, como bonita é a oração, né? Ele sonda os nossos corações, ele sonda as intenções dos nossos corações, e ele sabe as nossas verdadeiras motivações. A Deus não tem como enganar, de Deus não se zomba, e a nossa oração precisa ser sincera, a nossa conduta diária precisa estar de acordo com as orações que nós fazemos. E o Pai Nosso, a oração modelo, ilustra muito bem isso. Que Deus possa nos abençoar e que possamos viver da maneira como nós oramos, da maneira como a palavra de Deus nos ensina a viver. Feche os seus olhos, nós vamos orar, e eu peço que você esteja sempre orando por estes devocionais para que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando o meu coração a respeito de cada reflexão. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos exorta. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo desejo que o Senhor colocou no nosso coração de Te buscar e de Te servir. Sabemos que tudo vem do Senhor e tudo pertence ao Senhor. Que possamos, ó Pai, ter um coração grato e que as nossas atitudes diárias, que a nossa conduta diária esteja de acordo com as nossas orações. Que possamos amar, que possamos compartilhar, que possamos perdoar e pedir perdão, que possamos manifestar a Tua glória nesta terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, assim como essa oração nos ensina, venha o Teu reino, ó Pai, sobre as nossas vidas, faça a Tua vontade em nossas vidas, cumpra o Teu propósito em nossas vidas e que muitas almas se rendam ao Senhor e conheçam, ó Deus, a Tua palavra através das nossas vidas. Nós louvamos o Teu nome, Senhor,
e pedimos as tuas bênçãos sobre cada um de nós, que possamos ser verdadeiros servos do Senhor, servos fiéis do Senhor, homens e mulheres de oração. Ensina-nos a orar e nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.